Olá pessoal, na aula de hoje então eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão realizar um teste de normalidade utilizando o programa Jamovi. A gente conversou assim rapidamente na última aula sobre os fundamentos, que foram já apresentados nas aulas anteriores, e aí aprofundamos um pouco mais sobre a distribuição normal. E aí agora na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre como fazer o teste, dessa hipótese, um teste de hipótese para analisar a normalidade dos dados. E na aula que vem a gente então vai aprofundar um pouco mais sobre testes de hipótese, então vai dar os fundamentos mais específicos. Tá? Então hoje só para a gente já ir adiantando o conteúdo da próxima aula. Tá? Então você já conhece a interface do Jamovi, Então basicamente eu vou importar os dados, Então, posso vir aqui, cadê? Aqui, no cantinho tem aqueles três risquinhos, importar. Vocês vão importar o banco de dados de vocês, só que eu, no caso, eu vou abrir um banco de dados do Jamovi aqui, para exemplo. No caso de vocês vão no import e vão buscar aquele conjunto de dados que está disponível no tópico de aula. Aqui então eu vou usar esse banco de dados aqui, tá? Só como exemplo. Está abrindo, Um banco de dados grande, tem 500 dados, se eu não me engano. Bom, é bem simples, gente, como eu falei para vocês em aula, Então, a parte difícil é entender o que está acontecendo, tá? Então, descritivo, tá? Vou ver análise descritiva, ele vai abrir a janela das análises descritivas aqui. Deixa eu ver se eu cliquei, peraí. Ah, pronto, abriu. Tá lento mesmo. Bom, aqui ele tem, então, esses são uma avaliação de perfis psicológicos, Então, eu vou colocar aqui, são essas 5 variáveis, Então, como vocês viram, é só puxar para o lado aqui, colocando o conjunto variáveis, Então não temos grupo, então não precisa colocar em split, ou seja, dividir por grupos, mas se nós tivéssemos aqui grupo 1 e grupo 2, eu poderia fazer isso sem problema nenhum, testar entre os dois grupos, Bom, aqui ele está calculando os valores de descritivos, mas a gente pode ampliar, Então aqui tem algumas outras opções, o N, o tanto de dados perdidos, distribuir em quartis, cortar, fazer pontos de corte específicos, as medidas de tendência central, de dispersão, e aí eu vou aqui no finalzinho, tem o teste normalidade, o Shapiro-Wilk. Existia uma questão relacionada ao teste Shapiro-Wilk ou Kolmogorov-Smirnov, em relação ao tamanho da amostra, mas isso já vem assim, sendo bastante questionado e atualmente se aceita bem o Shapiro-Wilk tanto para amostras menores quanto maiores. E aqui você tem, então, ele aparece o resultado. O resultado que a gente observa é o valor de P, tá? O P do Shapiro-Wilk. E aqui, como vocês podem ver, então tem valores que são maiores, Então, ou seja, maiores e menores que 0,05, que é a nossa referência. Então, basicamente, como que vocês têm que pensar aqui? Então, esse teste, ele serve, a nossa hipótese H0, é que ele segue a distribuição normal. Então, se o nosso conjunto de dados for normal, então ele segue H0, aceita H0.